dos textos bíblicos mais importantes do Novo Testamento. Es uno de los textos bíblicos más importantes del Nuevo Testamento. Porque é o começo do Sermão do Monte. Porque es el comienzo del Sermón del Monte. O Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. El Sermón del Monte está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. E eu digo que é um dos textos mais importantes das Sagradas Escrituras, Yo digo que es uno de los textos más importantes de las Sagradas Escrituras, porque toda a Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, porque toda la Biblia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, tratam acerca de Cristo. hablan sobre Cristo. O Antigo Testamento prepara todo o cenário mundial para receber o grande Filho de Deus. El Antiguo Testamento prepara todo el escenario mundial para poder recibir al Hijo de Dios. E agora o Filho de Deus chega em Mateus. Y ahora el Hijo de Dios llegó en Mateo. E o que o mundo está esperando é ouvir o seu discurso. Y el que el mundo espera es escuchar sus discursos. E Mateus 5, 6 e 7 En Mateo 5, 6 y 7 é o que nós temos como o maior discurso de Cristo registrado nas Sagradas Escrituras. y Mateo 5, 6 y 7 es lo que tenemos como el más grande discurso que hubo de Cristo en la Escritura. E isso é muito precioso, Y este es muy precioso, porque não podemos andar com Ele na Galileia. porque no pudimos andar con Él en Galilea, Mas agora temos a oportunidade de ouvir as suas palavras pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar sus palabras exaustivamente. exhaustivamente. No capítulo 5, 6 e 7. En el capítulo 5, 6 y 7. Eu arriscaria dizer que qualquer discípulo de Cristo ama estes 3 capítulos. Yo me arriesgaría a decir que todo discípulo de Cristo ama a este sermón. Decora estas frases. Lo sabe de memoria. E nós vamos aproveitar esta manhã para estudar apenas os 9 primeiros versos. Y vamos a aprovechar esta mañana para poder estudiar simplemente los 9 primeros versículos. Vamos orar. Vamos a hacer una oración. Obrigado, Senhor, por sua rica graça sobre nós. Gracias, Señor, por tu rica gracia sobre nosotros. Obrigado porque se estamos aqui nesta manhã, Gracias porque si estamos aquí en esta mañana, com a Tua palavra aberta diante de nós, con tu palabra abierta delante de nosotros, é porque o Senhor não desistiu de nós. es porque no desististe de nosotros. E isso nos assusta. Esto nos asombra. Como o Senhor não desistiu de nós? ¿Cómo no desistes de nosotros? Como continua insistindo, Senhor, em abrir o nosso entendimento e nos visitar e nos chamar para si através da Tua palavra? ¿Cómo sigues insistiendo en abrir nuestro entendimiento y a llamarnos para entender tu palabra? Sendo nós tão pecadores, tão ofensores da Tua glória. Siendo nosotros tan pecadores y ofendiendo tanto a tu palabra. Ainda assim estamos aqui nesta manhã, Aún así estamos aquí en esta mañana porque Tu és longânimo. porque tú eres manso. Muito obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos Que tu Espíritu hable a nuestros e oídos nos faça compreender a Sua palavra, y nos haga comprender tu palabra. porque só Ele pode fazer isso. Porque solo tu Espíritu puede hacer esto. Nenhum pregador pode fazer pessoas compreenderem a Tua palavra. No hay ningún predicador que nos pueda hacer comprender tu palabra. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Solamente tu Espíritu puede hacer esto. Faça isso em nome de Jesus. Haz esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Verso 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. El versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos. Jesus estava diante de uma multidão, como já era de costume nesse momento, onde o seu ministério já havia começado. Cristo estaba delante de una multitud, como ya era de costumbre, su ministerio ya había empezado. E ele, observando a multidão, deixa, se ausenta da multidão e sobe um monte. Y él, observando la multitud, dejó la multitud y subió al monte. E quando ele está em cima do monte, o versículo diz que os
se acercaron a él y estuvieron delante de él. É muito comum nós vermos em filmes que falam sobre Jesus o Sermão do Monte sendo dito por Jesus para a multidão. Es muy común mirar las películas sobre la historia de Cristo, donde ellos ponen Cristo hablando a la multitud. Mas segundo o texto que acabamos de ler, Pero según el texto que acabamos de leer, o Sermão do Monte não é para a multidão, el sermón del monte no fue para la multitud, mas para os discípulos. sino para sus discípulos. E isso é algo muito importante, Y esto es algo muy importante, porque é como se Jesus tivesse olhado para a multidão, porque es que como si Cristo hubiera mirado a la multitud, visto a necessidade daquele povo hubiera visto la necesidad de aquel pueblo e se ausentando y apartándose, e vendo seus discípulos chegando próximo dele, mirando que los discípulos se acercaban a él. Jesus então pode dizer: olha, ali embaixo nós temos um grande problema. Entonces Cristo puede decir a sus discípulos, allí abajo tenemos un gran problema. Aquele povo ali embaixo, Aquel pueblo allí abajo, toda aquela multidão, toda esta multitud precisa necesita não de um governo melhor, no de un gobierno mejor en la tierra, não de uma melhor distribuição de renda, no una mejor distribución de la renta, não de uma política melhor. no necesitan una política mejor, Eles precisam de discípulos. ellos necesitan discípulos. É o que o mundo precisa. Es lo que el mundo necesita. E Jesus passa os próximos momentos a instruir os seus discípulos. Jesús pasa los próximos versículos a instruir a sus discípulos. Como eles podem ser a cura para essa multidão. ¿Cómo ellos pueden llevar la sanidad a esta multitud? Portanto, o discurso do Sermão do Monte Por lo tanto, el discurso del Sermón del Monte é, na verdade, es en verdad o retrato falado el retrato, no sé cómo decir esto, retrato, una foto pero hablada, ¿no? La descripción de una foto. é quando alguém vai à polícia Cuando alguien va a la policía e fala como se parece o assaltante. y dice cómo se parece el presunto autor, ¿no?, de algún crimen, E um profissional desenha y un profesional va dibujando a partir do que ouve. a partir de lo que oye. Isto é um retrato falado. Este es un retrato hablado. Como é? Retrato de robot. Pronto, essa é a história. O Sermão do Monte é El Sermón del Monte es el retrato robot. retrato falado de um verdadeiro discípulo de Cristo. De un verdadero discípulo de Cristo. Cada frase do Sermão do Monte é um traço desse retrato. Cada frase del Sermón del Monte es un trazo de este dibujo. E à medida que nós formos olhando estas frases que virão, Y a medida que vamos mirando estas frases que vendrán, você terá duas conclusões. tendrás dos conclusiones. Ou você concluirá, por um lado, que está falando de você, O llegarás a la conclusión que está hablando de ti, ou você chegará à conclusão de que não está falando de você. o llegarás a la conclusión de que no está hablando de ti. Vamos ler. Vamos a leer. E Jesus começou a ensinar-lhes dizendo: Y él abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesus começa o seu discurso falando sobre os seus discípulos, os bem-aventurados na terra. Cristo empieza su discurso hablando a sus discípulos, los bienaventurados en la tierra, Dizendo que os bem-aventurados são os pobres de espírito. diciendo que los bienaventurados son los pobres de espíritu. E dizendo que no reino de Deus não entra outra qualidade de ser humano. Y diciendo que en el reino de Dios no entrará otra calidad de ser humano. Somente a qualidade de pobres de espírito é dada ao reino dos céus. Solamente aquellos que tengan la calidad de pobres de espíritu entrarán en el reino de los cielos. No reino dos céus não entrará
diciendo, llegué al lugar que merecía, No reino dos céus. el reino de los cielos. Quando aquelas maravilhosas portas eternas se abrirem, Cuando aquellas maravillosas puertas se abrirem, o que haverá lo que habrá é uma multidão es una multitud de cabeça baixa, de cabeza baja, reconhecendo reconociendo que não mereciam que no merecía nunca jamás cruzar aqueles portais eternos. cruzar estas puertas eternas. Eu acredito que alguns serão carregados, Yo creo que algunos tendrán que ser cargados porque não conseguem sentir-se dignos de tamanha dádiva. porque no podrán sentirse dignos de tan grande dádiva, Pois não passam de pobres de espírito. porque no son más que pobres de espíritu. O que são os pobres de espírito? ¿Qué son los pobres de espíritu? Quem são os pobres de espírito? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Os pobres de espírito são aqueles que nós não convidaríamos para abrir um culto. Los pobres de espíritu son aquellos que nosotros no invitaríamos para empezar un culto. Os pobres de espírito não se sentem à vontade com o microfone na mão. Los pobres de espíritu no se sienten a gusto con los micrófonos en la mano. Os pobres de espírito não sabem muito bem dizer o que está acontecendo com eles. Los pobres de espíritu no saben expresar y explicar lo que pasa consigo mismo. A sua espiritualidade é fraca. Su espiritualidad es débil. Ele não é um profissional da espiritualidade. Él no es un profesional de la espiritualidad. Ele sim foi alcançado, Él sí fue alcanzado, mas não se tornou um profissional engravatado. pero no se cambió a un profesional con corbata. Aquela multidão Aquella multitud vinha sendo maltratada estaba siendo maltratada por dois grupos de pessoas. por dos grupos de personas. Por um lado, aquela multidão era maltratada pelo governo, pela política de Roma. Por un lado, aquella multitud estaba siendo maltratada por el gobierno, el imperio romano. O Império Romano era extremamente severo com aquele povo. El imperio romano era tremendamente severo con aquel pueblo. Os judeus não podiam enriquecer, Los judíos no podían enriquecerse porque os impostos eram grandes demais. porque había muchísimos impuestos. Eles estavam sempre endividados. Ellos tenían siempre deudas. Alguns deles tinham dívidas tão grandes com o Império Romano Algunos de ellos tenían deudas tan grandes con el imperio romano que a única saída era dar os seus filhos para o Império y Romano, la única solución era entregar a sus hijos al imperio romano como escravos. como esclavos. Suas filhas eram estupradas. Sus hijas eran estupradas. Seus filhos homens eram tirados de dentro de casa. Sus hijos hombres eran quitados de dentro de sus casas. Seus objetos pessoais eram roubados. Sus objetos personales eran robados. Era uma vida de medo, Era una vida de miedo, de angústia, de angústia, de terror, de terror, de lágrimas. de lágrimas. E por outro lado, Y en otro lado, eles eram assombrados eran asombrados pelos sacerdotes, por los sacerdotes, que eram também judeus, que eran también judíos, mas que também os maltratavam. pero que también les Os maltrataban. sacerdotes diziam para eles o seguinte: Los sacerdotes les decían lo siguiente: vocês não vestem a roupa certa, vosotros no vestís la vestimenta correcta, vocês não jejuam a quantidade exata, vosotros no ayunáis la cantidad exacta, não sabem fazer as orações, no sabéis orar, não entregam tanto dinheiro para o templo quanto nós entregamos. no entregáis la cantidad de dinero cuanto nosotros entregamos. E sempre que tinha uma oportunidade, os fariseus se levantavam em público e diziam: Y siempre que había una oportunidad, los fariseos se levantaban delante de la gente y decían: obrigado, Senhor, porque não sou como esses. gracias Dios, porque yo no soy como estos. Eu sou rico espiritualmente. Yo soy rico espiritualmente. Eu jejuo 3 vezes por semana. Ayuno 3 veces a la semana. Quando que em Levíticos, Cuando aquí en Levíticos, Deus só ordena um jejum por ano. Dios solo ordenó un ayuno al año. Mas os fariseus diziam que jejuavam 3 vezes por semana. Pero los fariseos decían que ayunaban 3 veces a la semana. Como o povo poderia competir com isso? ¿Cómo el pueblo podría competir con esto? Obrigado, Senhor. Oh, gracias Señor. Não sou como No esses. soy como estos. Eu dou o meu dízimo. Yo entrego mi diezmo. Eu jejuo. Yo ayuno. Eu visto a roupa Yo certa. pongo la ropa correcta. Eu ando corretamente. Yo camino correctamente. Mas esse povo Este pueblo são pobres son pobres de espírito. de
de espíritu. E então chega Jesus Y entonces llega Cristo e fala: y dice: vocês estão sendo rejeitados por Roma, estáis siendo rechazados por Roma, estão sendo rejeitados pela religião, estáis siendo rechazados por la religión, mas bem-aventurados são os pobres de espírito, pero bienaventurados son los pobres de espíritu, porque eles não têm parte com Roma, porque ellos no tienen parte con Roma, não têm parte com a religião, ellos no están conectados a la religión, mas deles é o reino dos céus. pero de ellos es el reino de los cielos. No reino dos céus não entra ninguém que confia em sua força. En el reino de los cielos no entrará nadie que confíe en su misma fuerza. No reino dos céus só entra pobre, En el reino de los cielos solo entrará pobres, fracos, débiles, doentes, los enfermos, porque foi para eles que Jesus veio. porque fue para estos que Cristo vino. Um verdadeiro discípulo Un verdadero discípulo reconhece a sua pobreza espiritual. reconoce su pobreza espiritual. Qualquer que acha que é bom demais, Cualquiera que piense que es demasiado bueno, não é dele que Jesus está falando. no es para este que Cristo está hablando. Jesus está falando para os seus discípulos. Cristo está hablando a sus discípulos. E estes Y estos são pobres. son pobres. É claro que eu não estou pregando contra o estudo e a diligência em se falar, por exemplo, em público da palavra de Deus. Es claro que no estoy predicando en contra de predicar para una multitud de la palabra de Dios. Não estou dizendo que você não deve se esmerar em conhecer a Bíblia. No estoy diciendo que no debes de estudiar y aprender cada vez más la Biblia. Mas deixe-me citar para vocês a maior referência de pregador que eu conheço. Pero déjame citar a vosotros la más grande referencia que tengo de predicador. Talvez um nome que vocês conheçam. Quizás un nombre que conozcáis. John Piper. John Piper. John Piper é um pregador em tanto. John Piper es un predicador increíble. Deus tem usado esse homem muito nessa terra. Dios está usando mucho este hombre en la tierra. Ele conhece a Bíblia de uma capa a outra. Él conoce la Biblia desde el principio hasta el final. Ele tem capacidade de abrir qualquer texto sagrado e expô-lo com fidelidade. Él tiene la capacidad de abrir en cualquier texto de la palabra y exponerlo con toda fidelidad. Mas se ele é um verdadeiro discípulo, Pero si él es un verdadero discípulo, não importa o tanto de conhecimento que ele tenha adquirido ao longo da sua vida, no importa la cantidad de conocimiento que haya adquirido en su vida, ele pode olhar para mim él puede mirar a mí e pensar de si mesmo: y pensar de sí mismo: eu sei mais que Marco. yo sé más que Marco. Mas um verdadeiro discípulo Pero un verdadero discípulo não se compara a outros semelhantes. no se compara a los demás que son sus semejantes. Ele olha para Deus. Él mira a Dios. E agora, Y ahora, o sábio John Piper, es que es sabio John Piper, diante de Deus, delante de Dios, não passa de um louco, no pasa de un loco, um pobre de espírito, pobre de espíritu, que não tem conhecimento nenhum. y no tiene ningún conocimiento. O maior conhecedor dentre nós, El más grande conocedor de nosotros, quando se encontra diante de Deus, cuando se encuentra delante de este Dios, percebe que não sabe nada, se da cuenta que no sabe, porque Ele é o supraconhecedor do universo. porque Él es aquel que contiene toda la sabiduría. Em Provérbios diz que antes que o mundo fosse criado, En Proverbios dice que antes de que fuera creado el mundo, a sabedoria estava aprendendo aos seus pés. la sabiduría estaba aprendiendo a sus pies. Portanto, um verdadeiro Por discípulo lo tanto, un verdadero discípulo sabe que não importa o tanto que conheça, sabe que no importa cuánto él conoce, jamais sairá da condição de pobre de espírito. jamás saldrá de esta condición de pobre de espíritu. No versículo seguinte diz: El versículo siguiente dice: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Qual é o choro ¿Cuál es el llanto que nos torna bem-aventurados? que hace de nosotros ser bienaventurados? Será que é qualquer choro? ¿Será que es cualquier llanto? Alguns irmãos entre nós têm mais facilidade de chorar. Algunos hermanos de entre nosotros tienen más facilidad para llorar. Será que é desse choro que Jesus está falando? ¿Será que es de este llanto que Cristo está hablando?
Deixe-me dizer algo a vocês. Déjame decir algo a vosotros. Quando se diz respeito ao sermão do monte, Cuando entendemos el sermón del monte, quando estamos falando sobre as bem-aventuranças, cuando estamos hablando de las bienaventuranzas, nenhum de nós ninguno de nosotros, está mais aproximado do que o outro desta realidade. ninguno de nosotros está más cerca que el otro de esta realidad. Todos de nós estamos na linha zero. Todos nosotros estamos como en el punto cero. Então, quando eu digo isso, Entonces, cuando le digo esto, eu quero falar que o choro dessa bem-aventurança yo quiero decir que el llanto, el lloro de esta bienaventuranza não tem a ver com a personalidade de um e outro que é chorosa. no está conectado a la personalidad de una persona que llora más o menos. Porque se fosse assim, Porque si fuera así, uma pessoa que chora com mais facilidade una persona que llora más fácilmente estaria 2, 3 passos na nossa frente. estaría 2 o 3 pasos más adelante. Mas todos estamos na estaca zero. Pero todos nosotros estamos en el punto cero. Qual é o choro que nos torna bem-aventurados? ¿Cuál es el lloro entonces que nos hace bienaventurados? Para responder essa pergunta, Para responder esta pregunta, vamos nos lembrar de quais são os 2 episódios onde Jesus chora. vamos a acordarnos de los 2 episodios donde Cristo lloró. Em primeiro lugar, Jesus chorou En primer lugar, Cristo lloró diante de Jerusalém, delante de Jerusalén, lamentando e dizendo: lamentándose y diciendo: Jerusalém, Jerusalém, Jerusalén, Jerusalén, que mata os seus profetas. que mata tus profetas. Eu quis tanto lhes ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos. Yo anhelé tanto ayudarte como una gallina coge sus pollitos, Mas vocês não creram em mim. pero vosotros no habéis creído en mí. Jesus chora diante da incredulidade. Cristo lloró delante de la incredulidad. E a incredulidade é o nível final que alguém chega por causa do pecado. Y la incredulidad máxima que alguien puede llegar a causa del pecado. O pecado causou inúmeros males desde Adão e Eva ao mundo. El pecado causó inúmeros males en la humanidad desde Adán y Eva. Mas não existe consequência mais severa para o ser humano Pero no existe consecuencia más severa para el ser humano do que a incredulidade. do que la incredulidad. Porque eu posso estar doente. Porque yo puedo estar enfermo. Isso é uma consequência do pecado. Esta es una consecuencia del pecado. Mas se eu creio em Deus, Pero si yo creo en un Dios, ainda que eu morra, viverei. aunque yo muera, viviré. Eu posso estar pobre, Yo puedo estar pobre. e isso é uma consequência do pecado. Y esta es una consecuencia del pecado. Mas se eu crer em Deus Pero si yo creo en Dios e na sua promessa, y en su promesa, ainda que eu morra pobre, aunque muera pobre, levantarei rico da graça de Deus no porvir. levantaré rico de la gracia de Dios en lo porvenir. Mas se eu sou incrédulo, Pero si yo soy incrédulo, posso ser rico e saudável, puedo ser rico y saludable, mas sou o pior dos seres humanos pero soy peor de los seres humanos. e carrego em mim a pior consequência do pecado no mundo. Y cargo en mí la peor consecuencia del pecado en el mundo. Jesus não chorou pela pobreza do povo, Cristo no lloró porque el pueblo estaba pobre, porque isso não é lá um problema muito grande. porque esto no es un problema muy grande. Jesus não chorou pela enfermidade das pessoas. Cristo no lloró porque ellos estaban enfermos. Jesus chorou porque eles eram incrédulos. Cristo lloró porque ellos estaban incrédulos. Pobreza se resolve no porvir. La pobreza se puede resolver en el porvenir. Enfermidade se resolve no porvir. La enfermedad se puede resolver también, Mas a incredulidade é um ponto final. pero la incredulidad es como un punto final. E o segundo episódio que Jesus chorou Y el segundo episodio que Cristo lloró foi quando Lázaro estava morto. fue cuando Lázaro estaba muerto. Maria chega diante de Jesus, María se acercó a Cristo, ajoelha-se diante dele se arrodilló delante de él e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. y dijo: Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Jesus então pede para Maria levar até a tumba. Cristo entonces le pide que le lleve hacia la tumba. E quando ele chega até a tumba, Y cuando él llega delante de la tumba, ele vê aquele cenário. él ve aquel escenario. Haviam pessoas chorando por todos os lados. Había personas llorando por todos los lados. Suas irmãs estavam desesperançadas. Sus hermanas ya no tenían esperanza. E Jesus chorou. Cristo lloró. Por que Jesus chorou? ¿Por qué Cristo lloró? Com certeza não é porque Lázaro estava morto. Con
toda seguridad, no es porque Lázaro estaba muerto. Porque para Jesus, Lázaro não estava morto. Porque para Cristo Lázaro no estaba muerto. Jesus mesmo havia dito aos seus discípulos momentos atrás: Cristo mismo había dicho a sus discípulos momentos atrás, Lázaro dorme. Lázaro duerme. Para Jesus aquilo era um momento só. Para Cristo aquello era solo un momento. E Jesus sabia que nos próximos minutos Y Cristo sabía que en los próximos minutos Lázaro estaria ao seu lado. Lázaro estaría a su lado. Lázaro estava, na verdade, servindo a um propósito para glorificar o Filho de Deus. Lázaro estaba sirviendo en realidad un propósito para glorificar al Hijo de Dios. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. Él no lloró porque Lázaro estaba muerto. Por que ele chorou? ¿Por qué lloró? Ele chorou ao ver Él lloró al ver a última consequência do pecado no ser humano, a saber, a morte. la última consecuencia del pecado en la vida del ser humano, la muerte. O que a morte causa em uma sociedade? ¿Qué es que la muerte causa en una sociedad? A perda da esperança. La pérdida de la esperanza. Não dá tempo de dizer adeus. No te da tiempo de decir adiós. Se você já passou pela dor de perder alguém, Si ya pasaste por el dolor de perder a alguien, você sabe o tanto que a morte é avassaladora. ya sabes cómo la muerte te asombra a uno. Ela é cruel. Es cruel. É isso que ela causa no ser humano. ¿Es esto lo que causa en el ser humano? Toda vez que alguém morre, Cada vez que una persona se muere, nós sentimos como se a morte não tivesse sido feita para nós. nosotros sentimos como si la muerte no hubiera sido hecha para O nosotros. rio foi feito para nós mergulharmos. El río fue hecho para que pudiéramos O hundirnos. oceano foi feito para nós navegarmos. El océano fue hecho para que pudiéramos navegar A sobre él. natureza foi feita para nós nos alimentarmos dela e curtirmos ela. La naturaleza fue hecha para que pudiéramos alimentarnos de ella y disfrutar de ella. Mas quando a morte nos visita, Pero cuando la muerte nos visita, é como um convidado inesperado e indesejável. es como un invitado no esperado y E de indeseable. fato, Deus não fez a morte para o homem. Y de hecho, Dios no hizo la muerte para el hombre. A morte é consequência da desobediência do homem. La muerte es consecuencia de la desobediencia del hombre. Deus disse a Adão que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Dios dijo a Abraham que si él comiera de aquel fruto, él moriría. Adão, Adán. sim. Deus disse a Adão que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Dios dijo a Adán que si él comiera del fruto, él moriría. Mas Adão não creu. Pero Adán no creyó. Ele foi enganado pela Fue serpente. engañado por la serpiente. E quando ele comeu do Y fruto, cuando él comió del fruto, ele morreu. él murió. Assim que comeu do fruto, Así que comió del fruto, se murió. assim que ele comeu do fruto, Inmediatamente después de haber comido el fruto, ele começou a morrer. él empezó a morir. Suas células começaram a morrer. Sus células empezaron a morirse. Seu rosto começou a enrugar. Su rostro empezó a crear arrugas. Seu cabelo foi envelhecendo aos poucos. Sus pelos empezaron a envejecer poco a poco. Seus olhos foram perdendo a claridade aos poucos. Sus ojos fueron perdiendo la claridad poco a poco. Seus ossos, Sus huesos, tudo. todo. E começou quando ele mordeu o fruto. Y empezó todo cuando él comió del fruto. Não se engane. No te engañes. Todos nós estamos morrendo. Todos nosotros estamos muriendo. Quando eu olho para o meu filho de 2 anos, eu vejo o tanto que eu já morri. Cuando miro a mi hijo de 2 años, yo veo cuánto yo ya morí. Bem-aventurados os que choram. Bienaventurados los que lloran. Bem-aventurados os que olham para si. Bienaventurados los que miran hacia sí mismos. Reconhecem sua pobreza de espírito. Reconocen su pobreza de espíritu. Reconhecem que não podem fazer nada por si mesmos. Reconocen que no pueden hacer nada por sí mismos. Que estão condenados à morte por causa do pecado. Que están condenados a muerte a causa del pecado. Que não tem nada que possa livrá-los dessa condição. Que no hay nada que les pueda liberar de esta condición. E então eles olham para a sua incredulidade. Entonces ellos miran a su incredulidad. Olham para a sua sentença de morte. Miran a su sentencia de muerte E choram. y lloran. O convite do Evangelho, La invitación para el Evangelio, na maior parte das vezes, en la gran mayoría de las veces, a gente
escuta ele mais ou menos assim: escuchamos más o menos así. venha para Jesus, Ven para Jesús. você vai ganhar isso, Ganarás esto, felicidade, Felicidade, alegria, alegria, dinheiro, dinheiro, carro, sucesso, aplauso. aplausos. Mas isso não é um convite sério do Evangelho. Pero esta no es una invitación seria del Evangelio. Porque o que o Evangelho diz ao homem: Porque lo que el Evangelio dice al hombre você está perdido, es que tú estás perdido. você é inimigo de Deus, Eres enemigo de Dios. você tem ofendido a Deus. Estás ofendiendo a Dios. Só tem uma coisa que você tem feito desde o dia que você nasceu: Solo hay una cosa que estás haciendo desde el día que naciste. você tem ofendido a glória e a santidade de Deus. Estás ofendiendo la gloria y la santidad de E Dios. não se engane, Y no te engañes. Deus está mirando a sua ira sobre você. Dios está con la ira puesta, mirando hacia ti. E não passará despercebido a impiedade humana de sua justiça. Y no pasará despercibida, estás correcto, ¿no? Desapercibida la Impiedade humana impiedad que hay en la humanidad, da justiça de Deus. de la justicia de Dios. Venha para Jesus. Ven para Jesús. Talvez você fique mais pobre ainda. Quizás te quedes más pobre todavía. Talvez fique rico. Tal vez te quedes rico. Talvez sua condição social não mude. Quizás tu condición social no cambie. Não tem nada a ver com isso. No tiene nada que ver con el Evangelio. Venha para Jesus. Ven para Cristo. Porque Ele pode te livrar da ira de Deus. Porque Él te puede librar de la ira de Dios. Só Cristo pode te livrar da ira de Deus. Solo esto te puede librar de la ira de Dios. Quando o homem sabe da sua condição de pobreza e de desespero diante de Deus, Cuando el hombre sabe su condición de pobreza y desesperación delante de Dios, ele não encontra outra saída senão o choro. él no encuentra otra salida, sino el lloro. Mas o versículo nos diz Pero el versículo nos dice que aqueles que choram por esta causa que aquellos que lloran por este motivo serão consolados. recibirán consolación. E ele continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Y él sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esse versículo é muito interessante. Este versículo es muy interesante. Os mansos, Los mansos, quem diria? ¿quién iba a decir? Nós somos criados desde a infância ouvindo. Fuimos criados desde la niñez escuchando. Você tem que se impor, Tienes que imponerte, tem que levantar seu tienes nariz, que levantarte la tem que cabeza, saber chegar, tienes que llegar tem que olhar nos olhos, mirando los ojos, tem que se impor, tienes que tem que imponerte, apertar a mão forte, tienes que apretar la mano fuerte, tem que ser esperto, tienes que ser listo, tem que espavirar. tienes que ser espabilado. A gente admira aqueles que são arrogantes. Nosotros admiramos a los que son arrogantes, Nós admiramos os de peito inchado. admiramos a los que tienen el pecho sin inflado, ¿no? Admiramos. Os livros de maior venda, os best-sellers do mundo, contam a história de como homens espertos conquistaram o mundo. Los más grandes libros vendidos en la historia, los bestsellers, nos cuentan como grandes hombres Espertos expertos, ¿no? Listos, ganharam o mundo. ganaron el mundo. A gente cria os nossos filhos para serem espertos e rápidos e até arrogantes. Creamos nuestros hijos para ser listos, ¿no? Y hasta arrogantes. E Jesus chega. Y Cristo llega. Não, e antes disso, e nós fazemos isso com nossos filhos Nosotros hacemos esto con nuestros hijos porque dizemos: o mundo é dos espertos. porque decimos a ellos, el mundo es de los listos. Esse termo existe na Espanha porque no Brasil se ouve muito: o mundo é dos espertos. Esta frase existe aquí en España con este concepto, el mundo es de los listos. Tienes que ser listo. Porque no Brasil é assim, se fala muito: Porque en Brasil es así, se habla mucho de esto. o mundo é dos espertos. El mundo es de aquel que es listo. E Jesus chega Y Cristo llega e fala: y dice, bem-aventurados os mansos. bienaventurados los mansos. Os espertos podem conquistar esse mundo com sua esperteza e com sua arrogância. Los listos pueden conquistar este mundo con su
su experteza y su arrogancia. Mas o mundo que eu tenho para dar Pero el mundo que yo tengo para dar não é dos espertos, no es de aquellos que son listos, não é daqueles que dão um jeitinho, no es de aquellos que encuentran una manera para hacer lo suyo, não é dos arrogantes, no es de los arrogantes, não é dos que levantam o nariz, no es de lo que levanta, não é dos que enchem o peito, no es de lo que se infla, mas a terra que tenho para dar, pero la tierra que tengo para dar como herança, como heredad é de homens es mansos. de hombres mansos. Quem são os mansos? ¿Quiénes son los mansos? São aqueles que olharam para dentro de si. Son aquellos que miraron hacia dentro de sí Eles mismos. viram a sua condição, Ellos vieron su condición, sua pobreza, vieron su pobreza, sua limitação diante su de Deus. limitación delante de Dios. Eles choraram por seu pecado, Ellos lloraron por su pecado, choraram por sua incredulidade, lloraron por su incredulidad. já não conservam esperança alguma em si mesmos, Ya no tienen esperanza alguna en sí mismos e agora andam como homens mansos. y ahora caminan como hombres mansos. Sabe para o contrário de um homem manso? ¿Sabe cuál es el contrario, no? Al revés de un hombre manso, É aquele que diz o seguinte: es aquel que dice lo siguiente: você sabe com quem está falando? ¿sabes con quién estás hablando? É aquele que não permite que pisem no seu carro. Es aquel que no permite que le pisen ¿cómo se dice? El talón. É aquele que não leva desaforo para casa. Es aquel que no lleva, esto es una expresión, Ofensa para casa. una ofensa a su casa. Este é o contrário do manso. Ese es el contrario de aquel que es manso. Ele não aceita críticas. No acepta críticas. Ele tem de si mesmo uma estima muito elevada. Él tiene de sí mismo una admiración muy elevada. Mas o manso Pero el manso olhou para si. miró hacia sí. Ele sabe quem é. Él sabe quién es. Não anda por aí buscando seus direitos, No camina por ahí reclamando sus derechos, porque ele não tem direitos. porque él sabe que no tiene derechos. O que ele recebe, Lo que él recibe, ele julga ser pela graça de Deus. él juzga ser por la gracia de Dios. Não porque ele tenha pagado algum preço, No porque haya pagado algún precio, mas porque Deus lhe deu graça. sino porque Dios le dio la gracia. Então ele é manso. Entonces él es manso. É bom estar do lado de um manso. Es bueno estar al lado de un manso. Quando o manso chega na nossa casa, a gente abre o sorriso e serve café. Cuando el manso llega a nuestra casa, abrimos la sonrisa, ¿no? Y le servimos café. Mas o arrogante, Pero el arrogante, a gente não vê a hora dele sair de nossa casa. no vemos la hora en que se vaya de nuestra casa. E o texto continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. El texto sigue diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Do que você tem fome? ¿De qué tienes hambre? Quando meu primeiro filho nasceu, Cuando mi primer hijo nació, ele não veio com um manual de instruções. no vino con un manual de instrucciones. E isso me deixou muito preocupado. Esto me dejó muy preocupado. Eu me lembro quando estávamos para receber alta do hospital, Yo me acuerdo cuando estábamos esperando que el alta del hospital, e a médica chegou para dar os últimos conselhos. la médica llegó para dar los últimos consejos. Eu nunca estive tão atento em toda a minha vida. Yo nunca estuve tan atento en toda mi vida en las instrucciones. Meus olhos nem piscavam. Yo ni parpadeaba. Eu não sabia de quantas em quantas semanas tinha que trocar a fralda. Porque no sabía de cuántas en cuántas semanas había que cambiarle los pañales. E a médica disse vários conselhos. Y la médica nos dio varios consejos. Mas Pero uno nos servirá de ilustração. nos servirá de ilustración. Ela disse: quando a criança chorar, Ella me dijo: cuando el niño llore, não demore para alimentar-lhe. no tardes en alimentarle. Não é manha. No, él no está... Ay, ¿cómo se dice esto? Él no está... ¿Cómo? Mañoso. Sim. A fome numa criança dói demais. El hambre en un niño le duele mucho. Porque a única coisa que ele se alimenta é o leite. Porque lo único de lo que se alimenta es la leche. E o leite vai muito rápido no seu corpinho. Y la leche se consume pronto en su cuerpo. E já não fica com mais nada em que buscar energia. Ya no se queda nada más para buscar energía. Dói muito a fome. Le duele mucho el hambre. Por isso ele chora, porque está doendo. Por eso
eso llora, porque le duele. Então meu filho não podia chorar com Entonces mi hijo no podía llorar y yo, mamá. A fome causa dor. El hambre causa dolor. O que você tem fome? ¿De qué tienes hambre? Deixa-me dizer qual é a fome dos ímpios. Déjame decir cuál es el hambre del impío. Os ímpios levantam todos os dias de manhã Los impíos se despiertan cada día por la mañana e vão para suas faculdades, vão para os seus trabalhos, vão para as suas vidas, se van a la universidad, a su trabajo, van a vivir sus vidas para poder sustentar, se alimentar e acabar com uma fome que tem. y poder alimentarse y acabar con un hambre que tienen. A fome de sucesso, El hambre de suceso, a fome de riqueza, el hambre de riquezas, a fome de reconhecimento pessoal, el hambre de ser reconocido, el reconocimiento personal, a fome da sua carência emocional. el hambre de su carencia emocional. Os ímpios estão correndo atrás de tudo isso o tempo inteiro. Los impíos están corriendo detrás de esto todo el rato. O que eles querem é um carro novo, Lo que ellos quieren es un coche nuevo, uma casa boa, una casa buena, uma família bem una sucedida, familia bien sucedida, uma conta bancária cheia. una cuenta en el banco que esté llena. Agora espere um pouco, eu não sei mais se eu estou falando dos ímpios ou dos crentes. Ah, espera, no sé si estoy hablando de los impíos o de los creyentes. Porque ao que tudo indica, é exatamente por isso que viemos à igreja. Porque a lo que parece es exactamente por eso que muchos vienen a la iglesia. Exatamente pelas mesmas questões. Exactamente por las mismas cuestiones. Mas segundo este versículo, Pero según, conforme a este um versículo, discípulo de Cristo un discípulo de Cristo tem fome e sede por uma coisa: tiene hambre y sed por una sola cosa: justiça. justicia. O que é isso? ¿Qué es esto? Ele olhou para dentro de si, Él miró hacia adentro de sí, viu a sua pobreza, vio su pobreza, viu o quanto está distante de Deus, vio cómo está lejos de Dios, o quanto está impossibilitado de estar diante de Deus, cómo le es imposible estar delante de Dios, porque Deus é santo porque Dios es e santo ele é pecador, y Él es un pecador, Deus é puro Dios es e puro, ele é ímpio. Él es un impío, Ele não tem chance alguma de estar reto diante de Deus, Él no tiene ninguna oportunidad de estar recto delante de de Dios, estar em justiça diante de de Deus. estar en justicia delante de Dios. Ele chorou por sua condição, Él lloró por su condición. ele já não cobra mais seus direitos, ele é manso. Él ya no se queja por sus derechos porque es manso. Ele não busca dinheiro, não busca carro, não busca nada disso. Él no busca dinero, no busca coches, no busca nada de esto. Ele sabe qual é de fato o seu problema. Él sabe cuál es de hecho su E problema. o seu problema não é a sua conta bancária vazia. Su problema no es que su cuenta en el banco está vacía. Seu problema não é a sua saúde. Su problema no es su salud. Seu problema não é social nem cultural. Su problema no es social ni cultural. Seu problema não é político. Su problema no es político. Seu problema é porque ele está em injustiça diante de Deus. Su problema es porque él está en injusticia delante de E Dios. ele só tem um desejo que lhe consome todos os dias. Él solo tiene un anhelo que le consume todos los días. Quando entrarei diante de Deus em justiça finalmente? Cuando entraré delante de Dios en justicia finalmente. Quando o meu pecado sairá de mim? Cuando mi pecado saldrá de mí. Quando eu serei regenerado? Cuando seré regenerado. Quando já não terei mais a presença do pecado a me rodear? Cuando no tendré más la presencia del pecado alrededor mío. Eu venho para a igreja todos os domingos, Yo vengo a la iglesia cada domingo. não porque quero ser mais rico, No porque quiero ser más rico. não porque quero ser famoso, No porque quiero ser mas famoso. porque tenho fome e sede de justiça. Sino porque tengo hambre y sed de justicia. Quero a justiça de Deus. Yo quiero la justicia de Dios. E essa justiça, meus irmãos, Y esta justicia. a justiça de La Deus justicia de Dios. se manifestou na cruz do Calvário, Manifestó en la cruz del em Calvario. Cristo Jesus. Cristo Jesús. Ele veio até nós, Él vino a ser nosotros. não para nos dar um carro, No para darnos un coche. não para nos dar dinheiro, No para darnos dinero. não para dar saúde física, No para darnos salud simplemente. mas para nos fazer justos diante de Deus. Sino para hacernos justos delante de Dios. Em Cristo se manifesta a justiça de Deus. En Cristo se manifiesta la justicia de Dios. É
está claro que Él puede sanar cuantas veces Ele quiera. é poderoso para isso. Él tiene poder para eso. É claro que Ele pode te fazer rico. Es claro que Él puede hacerte rico. É claro que Ele pode te fazer famoso. Está claro que Él te puede hacer famoso. Quanto ao que Ele pode fazer, não temos problema. Cuanto a lo que Él puede hacer, no hay problemas. A pergunta é, o que você deseja? Qual a sua fome? La pregunta es, ¿cuál es el anhelo que está en tu corazón? ¿De qué tienes hambre y sed? Porque um cristão Porque el cristiano sabe sabe que não existe nada mais importante que no hay nada más importante do que receber a justiça de Deus. que recibir la justicia de Dios. Se ele receber a justiça de Deus, Si Él recibe la justicia de Dios, ele está satisfeito. Él está saciado. Ele pode ser rico, Él puede ser rico, ele pode ser pobre, Él puede ser pobre, ele pode ser saudável, puede estar saludable, ele pode estar doente, puede estar enfermo, ele pode ser aplaudido e famoso, puede recibir aplausos y ser famoso, ele pode ser anônimo e desprezado, puede ser desconocido y despreciado. ele pode